O sol pairava alto sobre a pequena cidade de fronteira, derramando um calor pesado que fazia o ar ondular como se o próprio mundo estivesse cansado. As ruas de terra batida eram cortadas por pegadas antigas, marcas de carroças e cascos de cavalos que o vento insistia em apagar, apenas para redesenhá-las logo depois. A poeira não descansava. Subia, girava, entrava nos olhos, nos pulmões, nas lembranças. Ali, na borda das terras Apache, tudo parecia provisório, e exceto o destino. As construções de madeira rangiam sob o vento seco, e o velho posto de comércio era o coração daquele lugar esquecido. Homens falavam alto, riam demais, como se o barulho pudesse espantar o medo constante de viver tão perto do desconhecido. Mulheres negociavam tecidos e grãos, enquanto crianças corriam descalças, alheias às tensões invisíveis que sempre pairavam no ar. Foi ali, perto do posto, que ela estava. A jovem Apache permanecia ereta, mesmo sob o peso do calor e dos olhares curiosos. Seus longos cabelos negros, grossos como a noite, caíam sobre os ombros com naturalidade, ainda que agora ela os afastasse com certa impaciência. Havia orgulho em sua postura, uma firmeza silenciosa que não precisava ser anunciada. Ela não pedia espaço, e o espaço simplesmente se abria. Era respeitada. Tanto por seu povo quanto pelos moradores da cidade, que aprendiam rápido a não confundir silêncio com fraqueza. Mas naquele momento, algo estava errado. Seus olhos percorriam o chão repetidas vezes, atentos demais, tensos demais. Os dedos escavavam a poeira entre as pedras, como se procurassem mais do que um objeto. O anel havia sumido. Não era um anel comum. Não para ela. A prata, já marcada pelo tempo, carregava símbolos gravados à mão, desenhos antigos que contavam histórias sem palavras. Aquele anel havia pertencido à mãe de sua mãe, passado adiante em cerimônias silenciosas, carregado como um elo entre gerações. Para seu povo, não era apenas um adorno. Era honra. Era linhagem. Era destino. Dizia-se que o anel acompanhava o caminho da mulher que o usava. Perdê-lo não significava apenas descuido, era um sinal. E sinais nunca eram simples. Ela sentiu o coração apertar, embora se recusasse a demonstrar. Inspirou fundo, mantendo o rosto firme, mas por dentro a inquietação crescia como uma tempestade contida. Pessoas passavam, algumas percebiam sua busca e cochichavam, outras apenas riam, achando graça naquela mulher orgulhosa ajoelhada na poeira. Foi então que ele a viu. O cowboy estava encostado à sombra curta de um prédio, observando mais do que participando. Usava botas gastas, um chapéu desbotado e roupas que já tinham visto muitos caminhos. Não falava muito. Na verdade, quase não falava nada. Havia nele um ar de quem aprenderá cedo que o mundo não explicava suas decisões e apenas cobrava por elas. Seu olhar era atento, calmo, diferente do olhar faminto dos outros homens. Ele não a mídia. Não a desejava em voz alta. Apenas percebia. Quando notou a tensão em seus movimentos, algo o incomodou. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de preocupação em a de quem perderá algo que não podia ser substituído. Aproximou-se devagar, sem invadir, como alguém que sabe respeitar fronteiras invisíveis. Está procurando alguma coisa? Perguntou, a voz baixa, quase engolida pelo vento. Ela ergueu os olhos, surpresa por um instante. E esperava zombaria. Encontrou apenas atenção. Aquilo a desarmou um pouco. Um anel, respondeu, limpando as mãos na roupa. Deve ter caído por aqui, entre as barracas e a estrada. Alguns homens próximos riram alto. Boa sorte com isso, disse um deles. Nem o deserto encontra o que engole. Outro completou, rindo. Já era. Areia não devolve nada. Ela revirou os olhos, irritada, mas o nervosismo escapou em um meio sorriso. Talvez para esconder o medo que crescia dentro do peito. Então, sem pensar demais, olhando novamente para o cowboy, ela soltou a frase. Leve. Despretensiosa.
como quem joga palavras ao vento. Se você encontrar meu anel, eu serei sua. As risadas aumentaram. Algumas pessoas bateram palmas, outras fizeram comentários maldosos. Para todos ali, aquilo não passava de uma piada. Uma promessa impossível, feita para aliviar a tensão, para rir da própria desgraça. Ela esperava que ele risse também. Que desse de ombros e fosse embora. Mas ele não riu. O cowboy a encarou em silêncio. Seus olhos não brilhavam de deboche, nem de malícia. Havia algo diferente ali. Algo firme. Algo decidido. Ele assentiu uma única vez. Eu vou encontrar, e disse. A simplicidade da resposta fez o riso morrer aos poucos. Não houve discurso. Não houve bravata. Apenas aquelas 3 palavras, ditas como um compromisso. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e começou a caminhar em direção à estrada que levava ao deserto. Ei, ela tentou chamá-lo, mas a voz falhou. Ele não olhou para trás. As pessoas balançaram a cabeça, divertidas. Esse aí não volta, alguém comentou. Loucura, disse outro. Arriscar a vida por causa de uma brincadeira. Ela permaneceu imóvel, observando a silhueta dele se afastar, sendo lentamente engolida pela poeira dourada do fim de tarde. Algo apertou seu peito, uma sensação estranha, desconfortável. Pela primeira vez, a piada pareceu pesada demais. O vento soprou mais forte, levantando redemoinhos de areia, como se o próprio deserto tivesse ouvido a promessa. Ela engoliu em seco. Talvez tivesse ido longe demais. Talvez palavras não fossem tão inofensivas quanto pareciam. Enquanto isso, o cowboy avançava sem hesitar. Cada passo o afastava do riso fácil da cidade e o aproximava do silêncio absoluto do deserto. O calor era cruel, o chão irregular, mas ele não desacelerou. Para ele, aquilo não fora uma piada. Promessas eram coisas sérias. Eram raras. E, quando feitas, precisavam ser cumpridas. Atrás dele, as risadas se perdiam no vento. À frente, apenas areia, sol e destino. E, sem que ninguém ali percebesse por completo, algo irreversível havia começado. Às vezes, o destino começa como piada até decidir cobrar. O deserto o recebeu sem pressa, como sempre fazia. Não havia presságios claros, nem ameaças visíveis. Apenas a vastidão silenciosa se estendendo até onde os olhos alcançavam, ondulando sob o sol impiedoso. O calor não vinha de cima apenas, subia do chão, entrava pelas botas, subia pelas pernas, apertava o peito. Era um peso constante, como se o próprio mundo testasse a decisão de cada passo. O vento soprava irregular, levantando cortinas de areia que cortavam a pele como lâminas finas. Não havia trilha definida. Apenas marcas confusas, pegadas antigas, rastros apagados, sinais que surgiam e desapareciam conforme a luz mudava. O deserto não facilitava nada. Nunca facilitara. O cowboy avançava mesmo assim. Ele caminhava com atenção, os olhos baixos, o corpo inclinado para a frente, como alguém que sabia que qualquer descuido custaria caro. Seguia o que não era visível para a maioria. Uma leve diferença na areia. Um pedregulho fora do lugar. Um galho quebrado que não estava ali por acaso. Ele refazia o caminho dela. Cada passo era calculado, como se estivesse pisando exatamente onde ela pisara horas antes. O mercado. A saída da cidade. O ponto onde a terra batida dava lugar à areia solta. Ele acreditava, com uma convicção quase teimosa, que se andasse onde ela andou, encontraria o que ela havia perdido. O sol subia mais alto. O suor escorria pelos olhos, ardendo. A boca já estava seca. Ainda assim, ele não parou. Enquanto caminhava, memórias surgiam sem pedir permissão. Lembrou-se de outras estradas. Outras cidades pequenas. Outros rostos que prometeram ficar e foram embora.
Pessoas que falavam palavras bonitas quando o dia estava claro, mas as esqueciam assim que a noite chegava. Ele aprenderá cedo que promessas eram frágeis demais na boca errada. Vira homens jurarem amor e honra, apenas para desaparecerem na primeira dificuldade. Vira pais prometerem voltar e nunca mais cruzarem a porta. Vira contratos quebrados, apertos de mão ignorados, vidas deixadas para trás como poeira ao vento. Talvez por isso tivesse escolhido o silêncio. Talvez por isso andasse sozinho havia tanto tempo. Ele não prometia muito. Mas, quando prometia, cumpria. Foi essa decisão, tomada anos antes, numa estrada parecida com aquela, que agora o empurrava para a frente. Não era apenas o anel. Era a palavra dada. E palavra, para ele, não tinha volta. O vento mudou de direção, trazendo um cheiro seco, quase metálico. Um lagarto cruzou seu caminho, rápido como um pensamento ruim. Ao longe, um falcão cortava o céu, atento, paciente. O deserto observava tudo. Sempre observava. Na cidade, o tom era outro. As risadas continuavam, mas já não eram tão leves. Algumas pessoas ainda zombavam, apostando quanto tempo levaria até o cowboy desistir ou ser encontrado morto. Outros apenas davam de ombros, seguindo suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Ela tentou fazer o mesmo. Sentou-se perto do posto de comércio, entre os seus, fingindo conversar, fingindo ouvir. Mas seus olhos traíam sua inquietação. Voltavam sempre para a estrada, para a linha distante onde a cidade acabava e o nada começava. No início, disse a si mesma que não importava. Fora apenas uma piada. Ele era um homem adulto, fizera sua escolha. O deserto era perigoso, sim, mas ninguém o obrigara a ir. Mesmo assim, o peso crescia. As palavras que dissera, jogadas ao vento, agora pareciam ecoar dentro dela. Se encontrar meu anel, eu serei sua. Soava diferente em sua mente. Mais séria. Mais definitiva. E se algo acontecesse com ele? A ideia se instalou como uma farpa. E, quanto mais tentava ignorá-la, mais doía. Enquanto isso, o dia avançava sem piedade. O cowboy parou apenas uma vez, ajoelhando-se para examinar o chão onde a areia parecia ter sido arrastada de forma estranha. Usou os dedos, já inchados e avermelhados, para afastar pequenas pedras. Nada. Levantou-se e seguiu em frente. Horas passaram. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja e vermelho, como se o próprio deserto estivesse em chamas. A luz baixa criava sombras enganosas. Cada reflexo parecia uma promessa falsa. O cansaço chegou sem aviso. As pernas ficaram pesadas. Os ombros doíam. As mãos ardiam de tanto cavar, de tanto afastar areia e rocha. Pequenos cortes começaram a sangrar, misturando-se ao pó fino que grudava na pele. Quando a noite caiu, caiu rápido. O calor desapareceu quase tão brutalmente quanto surgira. O frio entrou nos ossos, fazendo o corpo estremecer. O vento noturno era diferente, e mais silencioso, mais traiçoeiro. Trazia sons distantes, o uivo de um coiote, o farfalhar de algo se movendo entre as pedras. Ele parou por um instante, respirando fundo. E estava exausto. Faminto. Com sede. Qualquer homem sensato teria voltado. Mas ele não era qualquer homem. Ajoelhou-se novamente, desta vez perto de um conjunto de pedras escuras, parcialmente enterradas. Algo ali parecia fora do lugar. Talvez fosse apenas teimosia. Talvez fosse intuição. Ele cavou com mais força, ignorando a dor quando uma pedra afiada abriu a pele de sua mão. O sangue escorreu, quente, contrastando com o frio da noite. Foi então que viu um brilho fraco, quase imperceptível. Um reflexo tímido da lua, escondido entre duas pedras. O coração bateu mais rápido. Ele afastou a areia com cuidado agora, como se temesse que aquilo desaparecesse se fosse brusco demais.
Os dedos tocaram algo frio, metálico. O anel. Estava ali, riscado, coberto de poeira, mas inconfundível. A prata refletia a lua como se a tivesse esperado. Os símbolos gravados pareciam vivos sob aquela luz pálida. Por um longo momento, ele não se mexeu. Sentiu algo estranho ao fechar os dedos ao redor do anel. Um calor suave, impossível de explicar, espalhou-se pela palma da mão e subiu pelo braço. Não era o calor do esforço. Era diferente. Antigo. Como se tivesse tocado algo que carregava mais do que metal. Ele havia encontrado. A promessa estava cumprida. Levantou-se com dificuldade, o corpo protestando, mas a mente clara. Guardou o anel com cuidado, como quem carrega algo sagrado, e olhou na direção da cidade, agora invisível na escuridão. Não pensou em descansar. Virou-se imediatamente e começou a caminhar de volta. Atrás dele, o deserto permaneceu em silêncio, como se aceitasse a derrota, ou como se tivesse exatamente o resultado que desejava desde o início. Por que o deserto não devolve o que toma? A menos que queira mudar destinos. O amanhecer chegou devagar, como se a própria luz tivesse receio de tocar aquela cidade na fronteira do nada. O céu começou a clarear em tons pálidos, lavados pelo vento noturno, e o frio da madrugada ainda agarrava a madeira das construções e a pele de quem acordava cedo demais. A poeira, que nunca dormia, já se movia novamente pelas ruas, anunciando mais um dia comum, pelo menos na aparência. Ela foi uma das primeiras a sair. Caminhou até o posto de comércio com passos medidos, o rosto sereno demais para ser verdadeiro. Cumprimentou alguns conhecidos, respondeu a perguntas simples, fingiu atenção a assuntos que não lhe diziam nada. Por fora, parecia igual aos outros dias. Por dentro, tudo estava suspenso. Seu olhar escapava sempre na mesma direção. A estrada. A linha fina que separava a cidade do deserto se estendia vazia, silenciosa, cruel. Cada vez que o vento levantava poeira ao longe, seu coração dava um salto inútil. Ela não sabia exatamente o que esperava. Talvez nada. Talvez tudo. Dizia a si mesma que não havia motivo para esperar. Ele não tinha obrigação alguma. Fora uma escolha dele. Uma loucura, talvez. Mesmo assim, a culpa a acompanhará durante toda a noite, impedindo o descanso. As palavras ditas em tom de brincadeira agora pesavam como pedras. Se ele não voltasse. Ela não completava o pensamento. A cidade acordava aos poucos. Portas se abriam. Cavalos relinchavam. Vozes surgiam. Alguns comentavam o dia anterior, ainda rindo da história do cowboy que havia seguido para o deserto atrás de um anel perdido. A maioria já tratava o assunto como encerrado. Até que alguém apontou. Olhem! No início, era apenas uma mancha distante na estrada. Um ponto escuro se movendo contra a luz crescente do amanhecer. Muitos ignoraram. Outros franziram o senho, tentando entender. Ela sentiu antes de ver. O peito apertou. A respiração falhou por um segundo. Seus olhos se fixaram naquele ponto distante, e algo dentro dela começou a tremer. A figura se aproximava devagar. Conforme a luz aumentava, a forma se tornava mais clara, um homem caminhando com passos firmes, embora cansados. O chapéu baixo. As roupas cobertas de poeira. A postura inconfundível. O burburinho morreu. As risadas cessaram como se alguém tivesse fechado uma porta invisível. Um silêncio pesado se espalhou pela rua, quebrado apenas pelo som do vento e de passos contra a terra seca. Não pode ser, murmurou alguém. Ele voltou, disse outro, quase em sussurro. Ela não se mexeu. Sentia as pernas fracas, como se não a obedecessem mais. O mundo parecia estreitar-se até caber apenas naquela estrada e naquele homem que avançava, trazendo consigo algo que ninguém ali acreditava possível. Quando ele entrou na cidade, ninguém falou nada. As pessoas se afastaram instintivamente, abrindo caminho.
Não havia aplausos. Não havia comemoração. Apenas um respeito silencioso, quase reverente. Ele parou diante dela. Por um instante, nenhum dos dois falou. O tempo pareceu se esticar, pesado, denso. Ela notou os cortes nas mãos dele, a poeira grudada na pele, o cansaço nos olhos. Mas também viu algo mais profundo e calma. Certeza. Ele abriu a mão lentamente. No centro da palma, descansava o anel. A prata ainda estava suja de areia, riscada, marcada pela noite no deserto. Mesmo assim, brilhava. Não como metal comum, mas como algo vivo, carregado de significado. O mundo inclinou sob os pés dela. O ar pareceu fugir de seus pulmões, e ela levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar de forma descontrolada. Um tremor percorreu seu corpo, dos pés à garganta. Não era surpresa apenas. Era reconhecimento. Ela sabia o que aquilo significava. Entre seu povo, o anel não escolhia qualquer caminho para se perder e nem qualquer mão para ser encontrado. Ele seguia o fio invisível do destino. E aquele homem, um estranho até o dia anterior, agora segurava em sua mão um símbolo ligado à sua vida desde antes de nascer. Os mais velhos começaram a se aproximar, em silêncio. Alguns moradores da cidade trocaram olhares inquietos. Algo naquele momento fugia à lógica comum. Não parecia sorte. Não parecia acaso. Ela estendeu a mão com cuidado, como se temesse que tudo desaparecesse ao toque. Quando seus dedos tocaram os dele, um choque suave percorreu ambos. Não foi dor. Foi presença. Uma energia silenciosa, profunda, que fez o ar ao redor parecer mais pesado. Ela puxou a mão de volta instintivamente, o coração quase saindo pela boca. Você não devia ter conseguido, e murmurou, a voz baixa, trêmula. Ele não sorriu. Não se vangloriou. Eu disse que encontraria, e respondeu apenas. As palavras foram simples, mas carregavam um peso impossível de ignorar. Não era orgulho. Era compromisso cumprido. Ela olhou ao redor. Ninguém ria agora. Ninguém comentava. Até os mais céticos sentiam que haviam testemunhado algo raro. O deserto não devolvia o que tomava sem motivo. E aquele homem tinha voltado não apenas vivo, mas com o anel. A cidade percebeu, quase ao mesmo tempo, que não se tratava de sorte. Era outra coisa. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a vertigem do que estava por vir. A vida que conhecia até aquele momento e suas escolhas, sua liberdade despreocupada, suas palavras ditas sem pensar, tudo parecia distante agora, como se pertencesse a outra pessoa. Quando abriu os olhos novamente, o anel ainda estava ali. O homem ainda estava ali. O destino também. E nada seria como antes. Porque quando ele devolveu o anel, levou embora a vida que ela conhecia. O silêncio que tomou conta da rua não foi quebrado de imediato. Ele se adensou, pesado, quase palpável, como se todos ali aguardassem algo maior do que palavras. O vento diminuiu, e até a poeira pareceu assentar por um instante. Foi então que os anciãos Apache avançaram. Vieram devagar, com passos firmes, vestindo roupas simples, marcadas pelo tempo e pela história. Seus rostos carregavam rugas profundas, não de idade apenas, mas de decisões tomadas e destinos observados ao longo de muitas vidas. Não havia pressa em seus movimentos. Quando o destino fala, não se responde com correria. Eles se aproximaram do cowboy e do anel, formando um semicírculo silencioso. A multidão abriu espaço automaticamente. Ninguém ousou interromper. O mais velho estendeu a mão, pedindo o anel sem precisar falar. O cowboy entregou sem hesitação, como quem sabe que aquele objeto não lhe pertencia para ser guardado, apenas para ser encontrado. O ancião girou a prata entre os dedos, examinando cada marca, cada símbolo gravado. Seus olhos se estreitaram, atentos. Murmurou palavras antigas,
quase inaudíveis, enquanto os outros observavam em silêncio respeitoso. Ela sentiu o coração apertar. Aquele momento ultrapassava qualquer controle que ainda pensasse ter. Já não era apenas sobre uma promessa dita em tom de brincadeira. Era sobre tradição. Sobre sinais. Sobre algo que vinha de antes dela e seguiria depois. O ancião ergueu o olhar lentamente e assentiu. O sinal havia sido reconhecido. Entre seu povo, aquele anel não se perdia por acaso, nem retornava pelas mãos erradas. Quem o encontrava, em condições como aquelas, aceitava um papel no caminho traçado pelos espíritos. Não era punição. Não era imposição. Era revelação. O peso da tradição caiu sobre ela como uma sombra longa. Sentiu medo. Não medo do homem à sua frente, mas do que aquela escolha significaria. Do futuro que se abria sem pedir licença. Do fim da leveza com que falará palavras importantes. Do erro de tratar o destino como brincadeira. Arrependimento queimou em seu peito. Se pudesse voltar atrás, teria ficado em silêncio. Teria guardado o nervosismo para si. Não teria provocado o riso da cidade nem lançado palavras ao vento. Mas o passado não se recolhia. Ele permanecia, exigindo resposta. Ela olhou para o cowboy. Ele permanecia onde estava, imóvel, respeitoso, sem sinal de expectativa ou cobrança. Não havia triunfo em sua expressão. Nem ansiedade. Apenas presença. Isso a confundiu ainda mais. Ela respirou fundo, reunindo coragem, e falou. Eu estava brincando. As palavras soaram frágeis no ar quieto. Eu não pensei que, a voz falhou por um segundo, que você realmente iria. Ela abaixou os olhos, sentindo o peso da própria confissão. Admitir aquilo em voz alta doeu mais do que esperava. O cowboy não reagiu de imediato. Não se ofendeu. Não sorriu com ironia. Apenas respondeu, com a mesma calma que demonstrara desde o início. Eu nunca estive. A simplicidade da resposta foi como um golpe silencioso. Ele continuou. Quando alguém fala comigo, eu escuto. Quando alguém faz uma promessa diante de mim, eu levo a sério. Não importa se foi dita rindo ou não. Ela ergueu o olhar, encontrando o dele. Viu ali algo raro, um código que não mudava conforme a conveniência. Um homem que não ajustava seus princípios ao conforto do momento. Ele não falava para convencê-la. Não pedia nada. Apenas explicava quem era. Eu não fui ao deserto por você, e completou. Fui pela palavra que dei. O silêncio voltou a se instalar, mais profundo agora. Os anciãos observavam atentos, sem interferir. Eles sabiam que aquele momento não podia ser decidido por imposição. Um destino aceito à força se transforma em prisão. E aquilo que os espíritos oferecem deve ser recebido de coração livre. Ela sentiu o conflito rasgar seu peito. De um lado, o medo de perder a própria autonomia, de ser empurrada para um caminho que não escolhera conscientemente. Do outro, a percepção clara de que aquele homem não a empurrava para lugar algum. Ele não exigia. Não pressionava. Não usava o anel como arma. Ele simplesmente permanecia ali, firme, disposto a aceitar qualquer decisão que viesse, e mesmo que significasse partir com o dever cumprido e nada mais. E foi isso que mudou tudo. Ela percebeu, com clareza súbita, que não estava presa. Não pelo anel. Não pela tradição. Não por ele. O que a assegurava ali era a verdade que começava a surgir dentro dela. A verdade de que aquele homem atravessara o deserto por algo que muitos tratariam como piada. A verdade de que, pela primeira vez, alguém levará suas palavras tão a sério que arriscar a própria vida por elas. A verdade de que, naquele gesto, havia mais respeito do que em todas as promessas vazias que ouvirá antes. Ela fechou os olhos, respirou fundo e, quando falou novamente, sua voz já não tremia. Eu não posso fingir que isso não aconteceu, disse.
Nem que nada mudou. Abriu os olhos e encarou o cowboy. Se eu aceitar, não será por medo. Nem por obrigação. Será porque eu escolho. Os anciãos trocaram olhares discretos. O vento voltou a soprar, suave agora, como se aprovasse. O cowboy inclinou levemente a cabeça, em respeito. Ele aceitava. Qualquer que fosse a decisão. E, naquele instante, ela entendeu algo fundamental. Não foi o anel que a prendeu. Foi a honra dele que a libertou. O sol já estava alto quando a decisão foi finalmente acolhida diante de todos. Não houve anúncio grandioso nem celebração ruidosa. A aceitação veio como vêm as coisas verdadeiras, em silêncio, firme, impossível de ser ignorada. Os anciãos Apache permaneceram à frente, formando um círculo aberto, símbolo de continuidade e escolha. O anel foi colocado entre eles, sobre um pano simples, como se aguardasse apenas uma coisa, à vontade dela. A cidade inteira assistia. Homens que antes haviam rido agora mantinham o chapéu baixo, respeitosos. Mulheres cochichavam, não mais por deboche, mas por espanto. Algo raro estava acontecendo ali, algo que não cabia nas histórias comuns da fronteira. Ela deu um passo à frente. Seu rosto estava sereno, mas havia firmeza em seus olhos. Não era a expressão de quem se rende. Era a de quem decide. O ancião mais velho ergueu o anel e estendeu a mão. Ela hesitou apenas um segundo, e não por dúvida, mas pela consciência do peso daquele gesto. Então, com calma, aproximou-se e colocou a mão aberta sob a dele. O anel desceu até sua palma. Desta vez, ela não o recebeu como um símbolo imposto pelo destino, mas como uma escolha aceita com lucidez. Pegou a prata com cuidado e, diante de todos, colocou-o no próprio dedo. Um murmúrio percorreu a multidão. Não havia correntes invisíveis naquele gesto. Não havia obrigação. Havia a decisão. O cowboy permaneceu onde estava, sem avançar, sem tocar nela. Apenas observava, com o mesmo respeito silencioso que demonstrara desde o início. Quando ela ergueu o olhar e o encontrou, assentiu levemente. Era o suficiente. A união foi reconhecida ali mesmo, sem festas exageradas, sem discursos longos. Os anciãos aceitaram. O sinal havia sido confirmado. O caminho, escolhido. A reação da cidade foi lenta, mas profunda. Alguns ainda tentavam entender como uma brincadeira havia se transformado naquilo. Outros apenas sentiam. No Velho Oeste, onde a palavra muitas vezes valia mais que o ouro, aquele gesto ressoava como um lembrete esquecido. Com o passar dos dias, a novidade deixou de ser espanto e se tornou exemplo. Eles não se afastaram do mundo para viver uma história idealizada. Construíram algo simples. Real. A cabana era modesta. O trabalho, duro. Os dias, longos. Mas havia respeito em cada gesto. Silêncio compartilhado. Olhares que diziam mais do que promessas vazias. Ele não tentou mudá-la. Ela não tentou moldá-lo. Aprenderam a caminhar lado a lado, cada um trazendo seu mundo para o espaço comum. Tradições não foram abandonadas e foram respeitadas. Diferenças não foram apagadas e foram compreendidas. O anel permanecia em seu dedo. Agora, não como sinal de destino inevitável, mas como lembrança diária da escolha feita. Às vezes, ela o girava distraidamente, lembrando-se do dia em que quase o perderá. Do riso fácil. Das palavras lançadas ao vento. E do homem que levou essas palavras a sério demais para ignorá-las. O narrador poderia dizer que foi amor à primeira vista. Mas não seria a verdade. O que nasceu ali foi mais profundo. Foi honra reconhecendo honra. Foi coragem encontrando compromisso. Foi a compreensão tardia de que palavras carregam peso e que nem todos estão dispostos a carregá-lo. No Velho Oeste, muitos homens sabiam atirar. Poucos sabiam cumprir o que diziam. E isso fez toda a diferença. Na última cena,
Eles caminham juntos pela borda do deserto. O sol se põe devagar, tingindo a areia de tons dourados e vermelhos. O vento sopra suave, quase respeitoso. Nenhum uivo distante. Nenhuma tempestade. O deserto está em silêncio. Como se aprovasse. Nunca faça uma promessa achando que o destino não está ouvindo. Porque quando alguém leva suas palavras a sério, sua vida pode mudar para sempre. Se essa história tocou você, deixe seu like e polegar apontando para cima. Comente o que essa promessa significou para você, balão de fala. E inscreva-se no canal para mais histórias reais de honra, amor e destino no Velho Oeste. Cara com chapéu de cowboy. Porque às vezes, uma simples palavra muda tudo.